Olá, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, e a todos que estão na web. A nossa reflexão de hoje tem como título A Sujeição. E a palavra de Deus para refletirmos está no livro Epístola aos Efésios, capítulo 5 e versículo 22. Vamos ler? Diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. É incrível que ao lermos apenas um versículo da palavra de Deus, já começamos a sentir a sua força. E o fragmento que eu acabei de ler é a tradução Almeida, Revista e Corrigida, assim como os demais versículos que nós vamos ler mais adiante. Nessa primeira parte, vamos discorrer dois contextos, o literal e o social. O apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos da cidade de Éfeso, estava em uma situação bem difícil quanto ao que dizer relacionado à problemática da igreja local. Dentre os problemas estava a questão que envolvia a mulher cristã. E Paulo, com certeza, era a pessoa certa escolhida por Deus para dialogar com os divergentes. De um lado, os judeus, movidos pela tradição, chegaram ao cúmulo de dizer que era melhor tocar fogo nas escrituras do que deixar uma mulher ler. De outro, os gregos, de diversas partes do mundo romano, também havia dissensão quanto ao assunto da mulher. E outras etnias, por consequência, tinham suas discrepâncias. Veja a situação que estava a igreja primitiva. Paulo, então, cheio do Espírito Santo, escreve, entre tantos, este versículo, usando o termo sujeitai-vos no presente do imperativo. Este termo refere-se a um elemento da gramática grega, o potasso, que indica uma ação continuada, isto é, uma ação contínua. Ele estava dando uma ordem, sujeitai-vos. Paulo, com uma capacidade mista de falar conforme o pensamento vigente e a diversidade cultural de Éfeso, entendeu que era mais adequado usar este imperativo grego. Vamos a uma análise prática dos contextos? O contexto literal, Paulo usa a gramática que não desagradaria judeus e gregos, e os demais que cultivavam a cultura tradicional de que a mulher não tinha direito a muitos privilégios e tão pouco a prerrogativas. E o contexto social? Os membros da igreja eram, em sua maioria, judeus prósperos que gozavam de grande prestígio. Eles não admitiam que as mulheres tivessem regalias. Os gregos divergiam entre si. Os cidadãos romanos, quando se casavam, estabeleciam um tipo de contrato. Em algumas cláusulas era escrito que a mulher deveria obedecer ao marido e tampouco falar em público. Discorremos o seguinte contexto. O apóstolo diz no versículo 25. Vamos ler? No versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Entramos em uma análise feita em um estudo anterior, que vocês podem encontrar no meu canal no YouTube, que eu fiz uma síntese. O ápice crucial da relação do casamento homem e mulher é quando um está pronto para dar a vida pelo outro. Meus queridos,
e minhas queridas, essa primeira parte eu vou encerrar por aqui e logo eu já vou estar postando também a segunda parte, encerrando esse pequeno estudo, né? Uma reflexão. Que Deus abençoe o casamento de vocês e que o Senhor, na luz do Espírito Santo, ilumine cada vez mais a sua jornada. Deus abençoe.